O desembargador aposentado Sebastião Coelho participou da coletiva de imprensa que anunciou o pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O senador Eduardo Girão anunciou o protocolo da peça assinada pelo desembargador e pelo jurista Rodrigo Saraiva Marinho, além do próprio senador Girão e com o apoio de 10 outros senadores. Girão disse: "É um dever. A gente não pode absolutamente fazer de conta que não está acontecendo algo errado na República e também na PGR. É o nosso dever, como senadores da República, zelar pela Constituição e também apurar e fazer investigação sobre o ministro do Supremo, que até então mais de 60 pedidos não saíram das gavetas dos presidentes que passaram pelo Senado Federal, mas também de Procurador-Geral da República." O senador lembrou que Paulo Gonet participou da audiência em delação premiada do coronel Mauro Cid, quando o militar foi abertamente coagido. Girão disse: "O PGR estava pessoalmente acompanhando aquela delação e vendo tudo aquilo sem nenhum tipo de reação. Então é, no mínimo, falta de zelo pelo devido processo legal do país e também prevaricação e omissão diante da ilegalidade, ele não ter tomado uma medida." O desembargador Sebastião Coelho afirmou: "É uma questão de violação do dever funcional do excelentíssimo Procurador-Geral da República. É muito grave a atuação do procurador em utilizar a delação do coronel Cid, parte da delação, e desconsiderar outras que seriam vitais para todos os acusados daquelas ações que ele fracionou. E o mais grave de tudo, a nosso sentir, foi realmente aquela audiência que ele participou decisivamente, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, onde, no nosso entender jurídico, o ministro, naquele momento, estava cometendo abuso de autoridade e, portanto, o ato que ele praticou contra o coronel Cid e sua família caracteriza-se como tortura. Caberia ao procurador-geral ter feito a intervenção naquele momento, até porque, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, já tinha o parecer da PGR para a prisão e a revogação dos benefícios que foram dados ao colaborador coronel Cid. Então, essa atitude foi gravíssima, além das omissões que ele praticou. Nada estaria acontecendo hoje, as práticas abusivas do ministro Alexandre de Moraes, não fosse a parceria decisiva do ilustre procurador Dr. Gonet. O desembargador também expôs a clara parcialidade do PGR evidenciada no acordo feito com o deputado André Janones, em flagrante contraste com o tratamento dado aos presos políticos do 8 de janeiro. O jurista Rodrigo Saraiva Marinho complementou lembrando que os inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes são eivados de ilegalidades e inconstitucionalidades e que Moraes não poderia ter conduzido a audiência com o coronel Mauro Cid. Saraiva apontou: ali é um ato de coação claro. O desembargador Sebastião Coelho também convocou para as manifestações do dia 16, assim como o senador Eduardo Girão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu quero prestar um esclarecimento sobre a manifestação que ocorreria aqui em Brasília no próximo dia 16. Eu mesmo fiz um vídeo com esse convite, mas como vocês têm acompanhado, as lideranças nacionais entenderam que seria melhor fazer uma grande manifestação lá no Rio de Janeiro. Isso não impede que ocorram manifestações em outras capitais. Aqui em Brasília, todavia, os meus contatos foram com as lideranças políticas locais. E essas lideranças já me afirmaram que estarão no Rio de Janeiro. Assim, a manifestação aqui em Brasília ficaria completamente esvaziada. Eu vou lutar por uma grande manifestação aqui em Brasília. Aqui que tudo começou, que essa farsa do golpe foi plantada. Nós temos que dizer que não temos medo desse sistema que está nos oprimindo. A pauta principal, evidentemente, será a anistia. Mas, no meu caso, além da anistia, eu incluo o Fora Alexandre de Moraes e o Fora Lula. Eu vou dialogando aqui com vocês à medida que
apareçam novidades. Um abraço a todos, paz a todos. O desembargador Sebastião Coelho tornou-se conhecido dos brasileiros quando surpreendeu os colegas ao anunciar ao vivo sua aposentadoria durante sessão do Pleno do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Ele explicou seus motivos. Há muito tempo não estou feliz com o STF. Quem não está feliz no órgão não pode continuar. O desembargador explicou que esteve presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e disse que, no seu entender, o ministro fez uma declaração de guerra ao país. O desembargador acrescentou: "Eu não quero participar disso." Sebastião Coelho disse: "Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu esperava, sinceramente, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Seu discurso é um discurso que inflama, um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso." O desembargador acrescentou: "Enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja em redes sociais. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e pregar a paz." Antes mesmo de sua declaração de guerra na posse do TSE, o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado, nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, estourar jornais, mandando apreender todos os equipamentos, prender jornalistas, manifestantes, parlamentares, presidente de partido por crime de opinião, quebrar sigilos de parlamentares, cidadãos e empresas, proibir a manifestação de jornais, parlamentares e cidadãos nas redes sociais, proibir contato entre pessoas, proibir parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, entre muitas outras medidas tomadas sem respeito ao devido processo legal, sem acesso aos autos e sem lei anterior que defina os supostos crimes sendo investigados. Após assumir a presidência do TSE, as perseguições se intensificaram. A campanha eleitoral foi marcada por intensa censura e punições a apenas um lado do espectro político, enquanto o outro agia livremente. Após a posse de Lula, mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando de Moraes, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Muitos estão sendo condenados a penas absurdas, sem qualquer precedente na história do país, mesmo sem provas de qualquer crime. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. O desembargador Sebastião Coelho participa da defesa dos presos políticos e fez a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, quando disse aos ministros que os processos são ilegais e os alertou sobre os sentimentos da população em relação a eles. O ministro Alexandre de Moraes também apoiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que mandou confiscar a renda de jornais e comunicadores conservadores para impedir suas atividades. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão
transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Ademais, como não há delimitação temporal e especificação de vídeos, também houve o bloqueio da renda de mais de 13 mil vídeos do canal Folha Política que foram produzidos pela nossa equipe e publicados ao longo de anos. A decisão não discrimina os conteúdos e atingia a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito boa tarde. Estamos aqui na presidência do Senado Federal, onde protocolamos há pouco tempo atrás, instantes atrás, o primeiro pedido de impeachment do PGR Paulo Gonet. Estou aqui com um dos juristas que assinaram a pressa, o ex-desembargador Sebastião Coelho, também jurista constitucionalista Rodrigo Saraiva Marinho. Tivemos o apoio de 11 senadores da República, além de mim mais 10, né? Aqui tivemos o apoio do Magno Malta, do Plínio Valério, senador Cleitinho, Márcio Bittar, Stevenson Valentim, Damares Alves, Jaime Bagatoli, Hamilton Mourão, Luiz Carlos Reis, Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro. Fizemos esse pedido de impeachment de uma forma, é um dever, a gente não pode absolutamente fazer de conta que não está acontecendo algo errado na República, também na PGR. É o nosso dever como senadores da República zelar pela Constituição e também apurar, fazer investigação sobre ministros do Supremo, que até então mais de 60 pedidos não saíram da gaveta dos presidentes que passaram pelo Senado Federal, mas também de Procurador-Geral da República. Nós sabatinamos e nós temos que acompanhar o trabalho deles. E teve um fato que chocou bastante o brasileiro de bem que está acompanhando a política nacional, que foi a delação do coronel Mauro Cid, onde uma cena muito forte, onde o ministro Alexandre de Moraes, que não deveria nem estar naquele local, porque ele se diz vítima, da questão do dia 8 de janeiro, dos protestos do dia 8 de janeiro. Então, ele estava ali questionando e fez uma ameaça, assim, de uma forma flagrante, uma ameaça explícita, não apenas ao coronel Mauro Cid, para a volta da prisão dele, mas também ao seu pai e à sua filha. Então, a revista Veja já tinha antecipado que essa delação estava, através de um áudio vazado de Mauro Cid para alguma pessoa próxima, de que estava a narrativa toda pronta, ele dizendo que estavam só querendo confirmar uma narrativa e iam fazer de tudo. Inclusive ele fala ali que Alexandre de Moraes é a lei do Brasil, é a lei e não tinha o que fazer, a não ser confirmar algo que não era verídico.
E a partir daquele momento começou a se suscitar uma coerção com relação à delação de Mauro Cid, que foi utilizado pelo Paulo Gonet, pelo PGR, como o maior instrumento dessa denúncia feita por pessoas com relação ao ato do dia 8 de janeiro. Agora, ninguém imaginava que o próprio Paulo Gonet, o PGR, estava pessoalmente acompanhando aquela delação e vendo tudo aquilo sem nenhum tipo de reação. Então, é o mínimo falta de zelo pelo devido processo legal do país, é também prevaricação e omissão, né, diante de uma ilegalidade, ele não ter tomado uma medida. Então, nós relacionamos aqui, quero agradecer também ao Roberto Lacerre, que é do nosso jurídico, do nosso gabinete, de forma muito respeitosa, nós fizemos aqui e de forma técnica essa peça que eles vão comentar, se aprofundar mais um pouco, vários itens, várias situações aqui que a gente menciona. Esse é o foco do pedido de impeachment, né? Exatamente o embasamento, mas a gente cita outras passagens aqui para ver que a situação não está normal no Brasil. Então, eu sou um parlamentar independente, vários parlamentares independentes assinaram de vários partidos essa peça, porque nós precisamos fazer o que é correto. Então, me parece, uma subserviência de uma PGR que deveria ser autônoma, que é importantíssimo para a democracia do Brasil, que funcione com independência, e parece estar apenas sendo aí uma encomendada para fazer uma denúncia como essa, né? Então, nós colocamos vários pontos de forma muito serena, dizendo que ninguém aqui, nenhum dos 11 senadores, nem os juristas que assinaram, não tem absolutamente nada contra a pessoa do Paulo Gonet. Muito pelo contrário. Pessoa respeitosa, muito educada, mas na atribuição do seu cargo falhou, né? E grave no nosso ponto de vista. A gente quer que o colegiado analise, mas aqui incorre, no nosso modo de entender, afronta as suas atividades, um crime de responsabilidade. Então eu quero passar a palavra primeiro para o doutor Sebastião Coelho sobre esse pedido de impeachment que acabamos de dar entrada aqui no Senado Federal, com 11 senadores da República apoiando. Nossa parte é o apoio ao senador Girão, nessa iniciativa, eu junto com o doutor Rodrigo Marinho, e dizer, como disse o senador, que não se trata de nada pessoal, mas é uma questão de violação do dever funcional do excelentíssimo procurador da República. Muito grave a atuação do procurador em utilizar a delação do coronel Cid, partes da delação, e desconsiderar outras que seriam vitais para todos os acusados daquelas ações que ele fracionou. E o mais grave de tudo, a nosso sentir, foi realmente, senador, aquela audiência que ele participou decisivamente, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, onde, no nosso entender jurídico, o ministro, naquele momento, estava cometendo abuso de autoridade e, portanto, o ato que ele praticou contra o coronel Cid e sua família caracteriza-se como tortura. Caberia ao procurador-geral ter feito a intervenção naquele momento, até porque, como disse o próprio ministro Alexandre de Moraes, já tinha o parecer da PGR para a prisão e a revogação dos benefícios que foram dados ao colaborador, o coronel Cid. Então essa atitude foi gravíssima, além das omissões que ele praticou, nada estaria acontecendo hoje, doutor Rodrigo, as práticas abusivas do ministro Alexandre de Moraes, não fosse a parceria decisiva do ilustre procurador Paulo Gonet. Também nos causou muita atenção a questão do acordo de não persecução penal que foi feito com um deputado federal, onde para o acordo há uma confissão
da prática de um crime de corrupção. Então nós não podemos admitir isso no nosso país. Nós estamos colocando no pedido que o deputado disse que não confessou o crime, o que é gravíssimo, porque todos do 8 de janeiro que aceitaram acordo de não persecução foram obrigados a confessar um crime que não praticaram. Então a nossa ação aqui é em apoio irrestrito à ação do senador Girão e os outros 10 que apoiaram, para dar o suporte em sendo recebida essa acusação pelo eminente presidente do Senado Federal, nós darmos suporte jurídico para levar adiante com um resultado concreto nessa denúncia. É até bom destacar, né, confirmando o apoio que o doutor Sebastião falou sobre o doutor senador Eduardo Girão, é confirmar que o Ministério Público, desde a Raquel Dodge, fala claramente que os inquéritos que começaram lá, o inquérito da fake news, é um inquérito constitucional, que ele não deveria ser aberto, que é uma ampla violação ao princípio da inércia do judiciário, ou seja, o judiciário, o Ministério Público é o ator e o ator para aquele momento, como deveria ser o autor e o ator para aquela delação premiada. O senhor Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, não deveria nem participar daquele momento sob pena de absoluta nulidade do ato. Na verdade, a delação do senhor Coronel Cid, ela é nula de pleno direito, ela não deveria ter acontecido por 2 motivos. Primeiro motivo, porque o ministro não poderia, o juiz, né, não pode estar presente naquele momento, é ali um ato exclusivo do Ministério Público e da polícia, de maneira alguma poderia ser conduzida pelo juiz, julgador no caso, principalmente o juiz também se entende como vítima daquele momento, a situação colocada para isso, e por conta disso não deveria participar. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo principal é que há um vício no negócio jurídico. Além de um ato de coação, claro, esse vício no negócio jurídico macula completamente a possibilidade disso. É uma ameaça clara, como dito pelo doutor Sebastião, um abuso de autoridade claríssimo naquela situação, em que o ministro nunca poderia ameaçar alguém para fazer um acordo. Usando as palavras, inclusive, do ministro da Corte, Gilmar Ferreira Mendes, que fala que esse tipo de situação, comparando na Lava Jato, que eu acho que nem é o caso, mas enfim, comparando na Lava Jato, ele chama aquela situação, que foi muito pior do que qualquer situação colocada na Lava Jato, como uma situação de tortura. Se isso se coloca numa Lava Jato, que não havia participação do juiz Sérgio Moro, que havia a participação somente do Ministério Público, que não houve ato de coação, imagine havendo situações como essa, participação do ministro, do juiz, no caso, uma coação clara e uma violência com ameaça clara de prisão, caso não fosse aceita a delação, caso não fosse feita a delação nos termos que o ministro gostaria que fosse, né? Isso por si só já seria coação, e além disso, a situação específica de ameaçar a família daquele cidadão que estava sendo coagido para aquilo ser feito. Muito bem, só para complementar, mais uma vez agradecer à TV Senado pela cobertura ao vivo desse pedido de impeachment. Repito, primeiro pedido de impeachment do atual PGR, Paulo Gonet, muito embasado. Iremos distribuir para a imprensa a peça e deixar muito claro que o caos institucional que a gente está vivendo no Brasil, que está promovendo injustiça, insegurança jurídica, presos políticos em pleno século XXI, que o mundo está assustado, desembargador. Eu tenho visitado vários países denunciando o que está acontecendo aqui, porque é meu dever, eu vim para cá para isso. Não posso baixar a cabeça, porque a gente sabe como é que a coisa funciona. Um poder acaba protegendo o outro, porque um parlamentar tem um correligionário que está com processo no STF por causa do fim do foro privilegiado que não foi votado na Câmara, o Senado já votou. Fica esse jogo de empurra, esse jogo de autoproteção. E o STF ontem fez pior, ampliou o foro para depois do mandato, no casuísmo claro, né, e querendo deixar o Senado, querendo deixar a Câmara no cabresto, né, para calar, para intimidar, para perseguir. E nós não vamos aceitar isso. Nós não estamos aqui para isso. Com muita serenidade, com muita firmeza, nós vamos cumprir o nosso dever pelo que é correto, pelo que está na Constituição. E a Constituição não está sendo respeitada. Então eu quero parabenizar esses 11 senadores da República, né, tirando o meu apoio, que assino a peça, 10, é um time, né, de futebol, 10 colegas que assinaram, e que nós estamos vigilantes e vamos cobrar o presidente da casa para colocar em pauta esse. E todos os equívocos que tivermos daqui para frente, crimes,
nós vamos continuar fazendo o nosso papel, né? E a sociedade está convidada. Agora, no dia 16, domingo que vem, porque as grandes mudanças desse país, com essa inversão completa de valores e prioridades que está acontecendo agora, já tivemos no passado e foi através das ruas, porque essa casa ouve o que é o eco que vem das ruas, o grito que vem da população que está sedenta por justiça. Então eu não tenho dúvida, muita esperança de que nós vamos passar por esse momento sombrio que a gente está vivendo e que nós teremos dias melhores no Brasil, com segurança jurídica, porque esse país é para estar no topo do mundo, né? Mas hoje está promovendo uma série de injustiças, de inverdades, e nós vamos cumprir o nosso dever. Então, muito obrigado, doutor Sebastião, pela confiança, muito obrigado também, doutor Rodrigo, que Deus nos abençoe, e dia 16, no Brasil inteiro, eu convido você, né? Eu vou estar em Fortaleza com os meus conterrâneos, né? Eu sei que o grande movimento vai ser no Rio de Janeiro, mas outras capitais vai ter a Marcha da Família, está organizando, me convidou e eu estarei lá, porque a gente precisa fazer esse grito legítimo da população de forma ordeira, pacífica, respeitosa, ser ouvido dentro do Congresso Nacional. Muito obrigado, muita paz.